Salve serpentes da Estígia! Hoje o vídeo é muito especial, pois nós traremos dois convidados especialíssimos. Alfredo Alvarenga. Salve! E Denilson, da editora Clock Tower. Tudo bem, pessoal? Gente, para quem não sabe, tá? O Denilson, ele é editor da Clock Tower, que é simplesmente a editora mais weird do Brasil. E o Fred é um dos melhores escritores de horror cósmico que esse país já produziu. Fred, fala um pouquinho sobre você, cara. Então, eu acho ainda um pouco complicado ficar falando de mim por aí, que eu agradeço as palavras do Rubilan, mas eu talvez seja modesto e não me considere tanto assim, né? Mas vamos lá, eu sou formado em História, eu trabalho com professor de História e gosto de horror cósmico, como é evidente, certo? Eu tenho escrito desde a adolescência, mas de forma mais frequente. Comecei a escrever mais a partir de 2015, perdão. A partir de 2015 comecei a escrever de forma mais frequente. E foi um pouco antes dessa data que conheci o trabalho do H.P. Lovecraft, que foi responsável por mudar a minha vida, por assim dizer, que eu conheci esse estilo novo, para mim era novo, de terror, né, o horror cósmico, e isso me arrebatou desde o princípio. E o Lovecraft me levou ao Robert Howard, o criador do Conan, do Cimério. Esse ano, inclusive, né? Eu sou um neófito no que se trata do trabalho do Robert Howard. Eu li aquela edição feita na esteira do filme de 2011, que diz O Mau Humor, que contém o romance A Hora do Dragão, os contos Além do Rio Negro, As Negras Noites de Zambola e O Ciclo dos Profetas Negros. E recentemente escrevi meu primeiro conto de fantasia na antologia que tive a honra de organizar ao lado do Rubilan, certo? A antologia de Espada e Feitiçaria, que foi um sucesso de autores, contos maravilhosos, e agora abrir um pouco mais o meu escopo como escritor para além do horror cósmico e do suspense que eu usualmente escrevo, e agora também um pouco de fantasia. Assim, se o cara fala abriu o escopo, eu já acho chique. Eu acho gente que fala abriu o escopo muito chique, cara. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Denilson. Comecei um trabalho no ano de 2003 com a obra de H.P. Lovecraft no Brasil. Fiz um site. Esse site tinha um endereço sitelovecraft.cjb.net e depois virou sitelovecraft.com. Existe até hoje, né? Muitos anos depois, 2003, né? Foi o início. Esse site ele agregou, né, o pouco que a gente tinha na época do autor H.P. Lovecraft, né, e foi assim, com o tempo, colaboração de amigos na internet, foi ganhando um corpo até virar um grande portal, né, de informações sobre esse admirável autor, até então na época desconhecido, H.P. Lovecraft. Depois, 2009, 2010, pensamos em fazer um livro. Até então, nós tínhamos no Brasil algumas edições não muito bem elaboradas da obra do autor, segundo nossa opinião, né? Amigos do site. Fizemos um livro durante 3 anos, ninguém quis publicar. O livro chamava-se O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft. Aí, criamos uma editora para publicar esse livro, a editora Clock Tower. O objetivo era publicar o livro e encerrar a editora. Os amigos nossos me incentivaram a continuar o trabalho com a editora, dessa vez não apenas publicando Lovecraft, mas trazendo autores que inspiraram sua obra. E assim estamos aí há quase 10 anos.
sensacional, pô. É assim, nós estamos no fórum Conan o Bárbaro, certo? O que vocês acham da obra do Cimério em si? Bom, como eu já havia falado, né, eu sou um neófito no que se trata desse tema, mas eu conhecia o Conan pelos filmes, obviamente, o filme do Arnold Schwarzenegger, clássico, e por insistência tua, Robilan, eu acabei indo ler o material original, e não me arrependo, gostei muito, né? Gostei verdadeiramente, eu tenho em alta conta, foi também uma daquelas leituras que ajudou a mudar um pouco minha percepção sobre leitura e literatura em si. Eu até me arrependi de ter demorado tanto para ler. Eu acho que devia ser algo que eu tinha que ter lido na adolescência, quando eu estava começando a ler de forma mais profunda lá nos meus 13, 14 anos. Eu acho que teria sido algo fantástico, teria tido um impacto muito grande no meu caráter. Mas agora, eu com 33 anos, me senti tocado pela dinâmica da aventura do Howard, pelo conceito da era coreana. Lá atrás teria sido muito maior para o meu desenvolvimento. Inclusive, como professor, embora seja professor de história, eu às vezes dou dica de livros para alguns alunos que gostam de ler. E indiquei o trabalho do Conan. Sempre tem alguns alunos que gostam de fantasia, e geralmente nessa fase, 13, 14 anos, que são a base dos meus alunos, eles gostam bastante de fantasia e eu acabo indicando, né? Não sei se é o tipo de fantasia que eles vão gostar, mas é um pouco diferente do que tem sido feito no grande mercado editorial, mas creio que eles vão. Acho que se eles forem ler, vão gostar. Uma coisa que eu andei percebendo quando fui procurar material do Robert para ler é que os contos dele não são vendidos individualmente, como acontece com os contos do Lovecraft, que tem edições menores, e que eu acho que isso é interessante para difundir o autor, difundir a leitura. Então, eu imagino que seria interessante edições dos contos do Conan em volumes pequenos, com 2, 3 contos, que são contos longos. Eu acho que teriam uma boa aceitação, mas isso daí é achismo meu, que eu não entendo nada do mercado editorial. Eu digo que na minha vida teve algumas leituras que ajudaram a definir o meu gosto literário. Coloco a primeira, foi o Drácula, de Bram Stoker. Eu li ele quando estava uns 12 para 13 anos. Depois foi quando eu estava ali no começo do ensino médio, o Noite na Taverna, do Álvaro Azevedo. Depois, ali por volta de 2012, 2013, os primeiros contos do Lovecraft, que eu conheci pelo site do nosso amigo Denilson. Foi por lá que eu acabei conhecendo o trabalho dele. E agora, sem ser por fato de estar aqui no Fórum Conan, eu digo que o trabalho do Robert E. Howard também foi um trabalho que ajudou agora mesmo tardiamente, a moldar agora o meu gosto literário. Eu realmente fiquei fascinado pela escrita dele. Eu sempre fui um pouco à parte da fantasia, mas agora eu comecei a me interessar mais por esses temas, por temas de fantasia, espada e feitiçaria no geral. Pelo que eu compreendi, assim, você não gosta muito de elfo, né? Mas Não. tentáculo tá valendo, né? Não. Eu acho um pouco piegas a elfo. Elfos, Eu gosto, cara. aquela ideia de raças não humanas, o mesmo grau de desenvolvimento, praticamente. Eu achei um pouco brega. Os fãs de Tolkien vão agora me queimar na fogueira. Eu não li Tolkien, né? Só vi o filme. Talvez se eu ler, eu vou ter uma outra percepção. Eu gosto do filme, não vou dizer que eu não gosto, eu gosto. Mas o problema, eu acho, são as réplicas de Tolkien que tem por aí. Você pega uma árvore com escritores de fantasia, você chacoalha,
vai cair tudo genéricos de Senhor dos Anéis, né? Isso é um problema. Isso é um problema realmente muito grande, que eu estou tentando, como escritor, eu estou tentando me policiar sobre isso, mas está um pouco difícil. E você, meu querido Denilson, que é da editora mais weird do Brasil, não adianta, gente. A Clock Tower é a editora mais weird do Brasil. Que falando em Howard, que lançou esse livro fantástico aqui, pessoal, O Mundo Sombrio, Histórias dos Mitos de Cthulhu, escrito, adivinha por quem? Robert Irving Howard. Denilson, meu camarada, fala um pouco agora, o que você acha do Conan, como você conheceu o Conan, foi nos quadrinhos, foi nos filmes, nos contos. E aí, meu camarada, o que você tem a nos contar? Pessoal, eu conheci a obra, o personagem Conan, através das histórias em quadrinhos, primeiramente, há muitos anos atrás. Li algumas histórias, não sou especialista no personagem. Também tive a oportunidade de ler da editora Conrad 2 volumes em capa dura. E posteriormente, né, os trabalhos aí da Pipoca e Nanquim, a trilogia definitiva do personagem em língua portuguesa, sensacional, recomendo a todos que não têm, que adquiram esses livros, nessa trilogia. Personagem incrível, fantástico, realmente uma expressão muito grande aí da personalidade também do autor Robert Howard, que está muito inserida no Conan. Também, né, o Fórum Conan, né, estamos aqui, né, é um espaço assim incrível, né, de divulgação não apenas de Conan, mas de outras vertentes aí da literatura vasta e muito ampla de Robert E. Howard, né, que já tivemos a oportunidade de lançar alguns livros. Então, minhas reverências aí a esse espaço assim fantástico que admiro pra caramba, e no que eu puder ajudar, ajudo, porque assim é bom, né, você ver trabalhos bem feitos, que divulgam realmente grandes autores de forma muito séria e verdadeira. Fórum Conan, realmente sou muito fã. É isso aí. Pô, se o Denilson tá falando que ele é fã do Fórum Conan, então acho que a gente tá bem na fita, né? Muito, muito fã. Gente, no Conan, né, continuando a falar do Conan, eu acho que ele segue uma linha um pouco diferente da fantasia, né? Mesmo que ele seja lá da década de 30, né, de 32 especificamente, ele segue uma coisa que é a união de 3 gêneros, né? A fantasia, o horror e principalmente a ficção weird. Porque assim, no Conan tem monstro tentacular, ao mesmo tempo tem dinossauro, né? Tem uns espécies de dinossauro lá que já brinca um pouco com a questão da ficção científica também. E tem também deuses espaciais. Poxa vida, deuses espaciais. Quando você vai pensar em um deus espacial no Tolkien, no George Martin, no C.S. Lewis, não pensa, né? Não existe. E uma coisa que eu fico muito espantado até no Conan é como que essas coisas se encaixam bem. Porque assim, é uma fantasia que tem desde sacrifício humano para invocar uma criatura, até um cara que é ladrão sobe em uma torre para ver, se depara com uma criatura bizarra. É verdade. E assim não é? E assim sim, por sim. diante. Eu acho maravilhoso, eu acho sensacional. E assim, como que vocês acham que uma boa história de ficção weird pode funcionar? Porque eu percebo muito isso no Conan, né? Conan, a weird fiction funciona muito bem. E na opinião de vocês, do Fred, que é escritor, do Denilson, que é editor, como que vocês acham que a ficção weird funciona bem? É só encontrar um monstro e ficar assustado, né? Porque o horror cósmico, muitas pessoas acham que é simplesmente, meu Deus, eu vi um bicho com tentáculo, estou louco, enlouqueci. Ou é Lovecraftiano, e nem sempre é, né?
Exatamente, ou é Lovecraftiano, só porque tem tentáculos já é Lovecraftiano, então eu vou pegar um polvo ali e vou falar que Lovecraft criou o polvo. Farol, né? Exatamente. Quem quer começar, pessoal? Não, o Farol é maravilhoso. Não, é maravilhoso, mas é aquela polêmica que falam, o filme é Lovecraftiano, o filme não é Lovecraftiano, porque tem uma cena com tentáculos. Eu vou dar opinião que é um filme bom, um filme maravilhoso, mas não é um filme Lovecraftiano. Essa opinião. Realmente, o Farol, eu acho que é um excelente exemplo de filme weird, né? Ele causa esse estranhamento, esse susto, o que está acontecendo? Minha irmã mesmo, quando viu esse filme comigo, enquanto eu estava assistindo pela segunda vez, ela falou que era tudo cachaça. Ela falou que era tudo cachaça dos caras e falou, esse filme besta. Mas não é, né? Tem toda essa loucura, essa discussão. Tu assistiu, Denilson? Eu assisti, gostei muito, né? E eu até estava vendo aqui, me lembrou assim, vamos falar assim, de histórias que não... tentáculos assim, mas que não são Lovecraftianas, né? Eu lembrei de Simba, o Marujo, das Mil e Uma Noites, né? Tem alguns filmes antigos dele, desse personagem incrível, assim, de história realmente fantástica, até pouco esquecido, que apresentam monstros marinhos, né? Situações incríveis, fantásticas, e não são Lovecraftianas, né? Que o Lovecraft ele virou meio que sinônimo da literatura fantástica, mas existem tantos outros autores que exploravam esse gênero literário, né? A gente estava falando um pouquinho antes aí de começar o vídeo da Weird Tales, né? A Weird Tales é uma das mais famosas revistas pulp da época, década de 20, década de 10, né? Nós temos, assim, os autores mais famosos na época, por exemplo, Robert Howard, Lovecraft, Clark Ashton Smith, mas também outros grandes autores que são, assim, desconhecidos, né? Vamos dizer assim, uma segunda categoria, assim, uma linha de autores que são tão bons quanto estes, mas não são conhecidos. Uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então tem muito assunto a se explorar, assim, pelas editoras. Realmente muita coisa, né? Estamos atentos a muito aí. Realmente, cara, é assim, eu sou muito fã de Lovecraft, mas Sim. eu acho que tem coisa a mais que Lovecraft que a gente pode conhecer. Com certeza. Né? Por exemplo, Algernon Blackwood, né? Um grande autor, né? Influenciador de Lovecraft, vou fazer até um jabá aqui, né? Fui convidado pela editora Ex Machina. A Ex Machina, ela é editora do amigo Bruno Costa. Conheço o Bruno Costa há muitos anos, antes mesmo do Catarse, antes mesmo do site Lovecraft, muito tempo. Ele me convidou para esse trabalho, né? Estamos firmes aí, né? Para trazer o melhor livro do Algernon Blackwood até então, né? Vai ser o ano que vem, né? O autor vai entrar em domínio público. Aliás, né, não vou citar, né, outros trabalhos que assim, é antiético, né, mas não polêmica. Eu gosto. Parece o Siqueira Júnior, né, falando. Nenhuma obra de Algernon Blackwood até então é autorizada. Por quê? Não respeitou os direitos autorais. Tirando um conto que a editora Wish pagou, né, para a publicação de uma das suas obras, o resto é tudo pirata. Infelizmente, né, isso ocorre no Brasil frequentemente. É lamentável, né, essa situação. E nós vamos fazer uma obra autorizada, não apenas com relação aos trabalhos, mas a conteúdo assim de sua vida, fotografias. Também adquirimos os direitos de reprodução. Vocês vão gostar muito, tenho certeza.
campanha vir à tona aí, vai ser avisado. Alfredo, você que é um cara que escreve há certo tempo, escreve inclusive muito bem, pessoal, tá? E me fala, quais outros autores, principalmente autores weird, além do Lovecraft e agora do Robert Howard, te inspiram? Me inspiram. Conhecendo Lovecraft, eu fui acabar conhecendo também O Rei de Amarelo, e foi também outro livro que eu adorei ter conhecido. Até curioso, eu mencionei O Rei de Amarelo, uma aula de história, por conta daquele conto, da segunda parte do livro, que é chamada a parte realista do livro, né? Que é a rua onde caiu a primeira bomba, a Rua da Primeira Bomba, agora o nome do conto me foge. Eu mencionei que estava comentando sobre a Guerra Franco-Prussiana, do qual o conto ali faz referência. E daí acabei fazendo uma divulgação do autor ali, né? Eu às vezes faço isso, eu indico filmes, indico livros, e daí comentei também que tem a parte fantástica, que é a primeira parte do livro, contei um pouco ali sobre as histórias sem entrar em spoiler, e contei a segunda parte. Um aluno ficou tão interessado que ele apareceu com o livro, comprou o livro e apareceu mostrando para mim. Ah, professor, olha só, comprei o livro, tá? Então, eu achei legal, me senti orgulhoso como professor por ter conseguido passar o conhecimento para o aluno e ter divulgado ali um livro que é excepcional, né? Que é o Robert W. Chambers, né? Acho que pronunciei o nome dele muito ruim. É um autor, seria, acho que pré-Weird, né? O Weird, mas é um autor que me influenciou bastante. Outro autor que não digo que tenha influenciado, porque eu li recentemente, é o autor do Enigma do Outro Mundo, né? O John W. Campbell, que eu já conhecia o filme, obviamente, li o livro, né? Nesse ano, agora, 2021, e também é um autor ali da geração Weird, acho uma geração posterior ao Lovecraft, mas é um livro também excelente, sensacional, que mistura ficção científica, terror e essa estranheza. E um outro autor que eu gosto, que eu me sinto influenciado, esse é mais recente, ele não chega a ser um autor clássico, Weird. Também tem, é claro, Guy de Maupassant, né, autor do Orla, é um excelente conto, pouco conhecido no Brasil, infelizmente. Tem um filme, né, tá com o título brasileiro de O Diário de um Louco. Está disponível naquele streaming Darkflix. Eu vi o filme sem saber que era a adaptação do Ora, e vi o filme assim que terminei de ler o conto. Foi uma grande coincidência. Eu havia lido o conto, né? O Orla, eu li o conto. No dia seguinte, procurando um filme para ver com a minha esposa, Vincent Price, a gente gosta do ator, vamos ver aqui o filme. Daí, vendo o filme, falei, não, peraí, estou reconhecendo essa história, né? Que é uma história de horror cósmico, né? Envolvendo o Brasil. Então, eu acho... tem um conto que eu li das revistas da Diário Macabro, a revista PUC nacional, que tem um conto que seria como se fosse uma continuação do Orla se passando no Brasil. E acho que outros autores podem também se inspirar nisso, porque há esse link com o Brasil Império e a história lá na França. Também, se eu não me engano, é um autor que influenciou Lovecraft. Esse conto ele tem muitos conceitos de cosmicismo. E um outro autor, esse mais recente, que ele é influenciado pelos autores pulp, eu li 2 livros dele, desse autor, mas eu achei muito bom, é o F. Paul Wilson, o autor do O Fortim e A Tumba, que o livro não tem nenhuma tumba, né? Os editores que insistiram por esse título, né? O livro não tem um cemitério no livro. O livro se passa em Nova York e tem umas criaturas lá do folclore indiano.
É um autor que é vivo ainda, o livro foi adaptado para o cinema também. O título em português do filme é A Fortaleza Maldita, ou algo do tipo. É um livro interessante, misturando nazistas, vampiros e horror cósmico. E tem um pouco da ideia da Era Boreana, citada no livro. A Era Boreana tem um Necronomicon, tem no livro, cita a Era Boreana, até anterior ao período anterior à Era Boreana, do Rei Kul, é citado ali. Então é interessante essa mistura de elementos. Eu gostei muito do livro. Eu acho ele uma leitura bem de entretenimento com essa base. Conhecem já essa obra? Não, eu lembro que você me falou dele e eu fiquei bem curioso para conhecê-lo de fato, mas, cara, eu não sabia que citava a Era de Conan, não, que legal. E a Era Turiana também. Se eu for entrar em detalhes, é spoiler de algumas coisas do livro. Não tem como, né? Você conhece esse, o Denilson? Não conheço. Realmente, para mim, uma surpresa aí. Mas parece muito interessante. Eu tenho ele no Facebook. Eu troquei já algumas dúzias de palavras com ele. Parece um sujeito simpático, respeitoso. Legal. Achei muito legal. E Fred, você falou do Rei de Amarelo. Adivinha qual editora que também lançou? Que para mim é a melhor edição do Rei de Amarelo do Brasil. Aqui entre nós. Ó, Rei de Amarelo. Errei o cara, era eu. Essa Capa edição bonita. aqui, linda, do Leander nosso Moura. camarada Leander Moura. Inclusive, gente, ele também conta com outras histórias que se passam na chamada mitologia amarela. E também conta com um conto excepcional do Edgar Allan Poe, gente, que é praticamente o pai da ficção weird. Outra coisa que você estava... outro autor que você estava falando aí, Fred, é do Guy de Maupassant, né? O francês. Eu li esse conto, o Orla. Cara, e é muito legal que ele cita São Paulo, né? Ele cita que um navio vem de São Paulo e traz aquela loucura lá. E eu fico muito instigado com a criatividade desses autores do passado, cara. Eu fico realmente assim, falo, caramba, como que naquela época que não tinha internet, não tinha televisão, o acesso à cultura era bem menor, como que eles conseguiam angariar tanta criatividade, né, cara? Eu acho que eles liam muito, obviamente, e tinham, eu acho que conhecimento sobre outros países. Tinham aqueles guias de viagem que eram comuns na Europa, alguns outros cidades, mas eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa do Stoker para a Romênia. Ele queria o Maupassant, que eu acho que alguma terra exótica e distante, para linkar ali com o início do horror que ele queria. Hoje em dia, ainda não é tão comum isso, porque o mundo ele se tornou menos exótico, conforme o conhecimento foi se difundindo, graças à internet, à revolução digital. O mundo ele foi perdendo seu exotismo. Ele acabou se tornando mais convencional. Então, acho que entra um pouco nessa linha, na minha opinião. Realmente, cara. Hoje, você quer saber como que uma cidade é, você vai lá no Google Earth, coloca, você vê a cidade inteira. Né? Antes, o próprio Bram Stoker, ele leu vários livros sobre a Inglaterra e conseguiu escrever, aliás, sobre a Romênia, né? Conseguiu escrever muito bem, principalmente ali no cenário da Transilvânia. E eu fico realmente bobo pensar como esse pessoal era dedicado até, né? E não só criativo, mas também dedicado. E outra coisa que eu fico também assim bobo é de como a vida deles era totalmente maluca. Por exemplo, nós falamos do Howard, o cara no final das contas teve um fim trágico. O Lovecraft também, o Guy de Maupassant também. Mas outro cara
que teve uma vida bem interessante, inclusive é um dos melhores, se não um dos pioneiros da literatura weird, é o Arthur Machen. Que, inclusive, pessoal, para quem não sabe, a Clock Tower está com uma excelente produção, está com um projeto sensacional no Catarse, que já bateu a meta dos 100% e agora está angariando as metas estendidas. Você pode falar um pouco mais do incrível Arthur Machen, querido Denilson? Sim, Arthur Machen, ele é considerado, né, por grandes nomes da literatura, por exemplo, Stephen King, Clive Barker, que já falou muitas vezes sobre ele, né? Vocês podem puxar na internet, a gente está falando de internet, né? Vocês vão ver muitas menções a esse autor, Neil Gaiman e tantos outros mais, né? Então, por aí já dá para ter uma ideia, né? Se um autor reverenciado por esse time aí, não é pouca coisa, né? Ele foi um grande influenciador de H.P. Lovecraft, não tanto quanto Edgar Allan Poe. Primeiro Edgar Allan Poe, depois Machen e Blackwood, as grandes influências de Lovecraft. Lançamos um livro desse autor em 2017, Arthur Machen, o Mestre do Oculto, Histórias de Horror Sobrenatural. Selecionamos as melhores histórias, esse foi o critério editorial nosso, né? Nesse ano, 2017, e mais ou menos nessa época, selecionamos também algumas histórias de fantasia para lançar um futuro livro, né? Só que ficou engavetado, né? Acabamos não lançando, né? Falta às vezes de oportunidade. Surgiu um trabalho muito interessante nesse tempo aí, que foi uma trilogia da editora americana Hippocampus Press, né? Foi editada por S.T. Joshi. O Joshi é um dos maiores especialistas de Lovecraft e de literatura fantástica no mundo, né? Ele que fez a curadoria dessa edição, e sob a supervisão dele, né, e a partir dessa edição fizemos uma seleção mais aprimorada daquele conteúdo que a gente tinha de fantasia, né? Agora a Dark Fantasy, né, que seria a fantasia mais horror, esse subgênero. E tá aí o projeto, né? Machen não é um autor novo no Brasil, já tem alguns livros lançados, mas o subgênero Dark Fantasy, esses contos realmente são inéditos, né? Pela primeira vez apresentados aí em língua portuguesa. Bem, você falou que o Stephen King é fã do Arthur Machen, mas não vamos pelas palavras do Denilson, vamos pelas palavras do próprio Stephen King, que fala aqui nesse livro, que fala as seguintes palavras nesse livro sensacional. Talvez a melhor história de horror em língua inglesa. Ele está falando do grande Deus Pan. Uma coisa que eu queria falar é que a primeira vez que eu conheci esse nome, Arthur Machen, foi no vídeo O que é Horror Cósmico, do grande professor Alexander Meirelles, né? E ele fala lá tanto do Arthur Machen, do Lovecraft, até mesmo do Edgar Allan Poe. Então, fica aqui um grande abraço pro Alexander do canal Fantástico Cursos. E professor, você tem que estar aqui também para falar de Conan e falar de várias outras barbaridades. Do Arthur Machen, eu conheci a obra dele antes de conhecer o próprio autor de fato, por conta daquela história da Batalha dos Anjos de Mon, né, da Primeira Guerra Mundial. Eu conheci na faculdade, lendo sobre a Primeira Guerra na faculdade, o professor havia comentado que isso daí era o imaginário da época, que era ligado ao romantismo. Ele passou como sendo algo, uma visão real que os soldados tiveram. E estava lá, dos textos que eu tinha que ler na faculdade, um historiador comentando de fato sobre como sendo uma visão que os soldados britânicos realmente tiveram, sendo algo que fosse verídico. E depois, no infame Astronautas Alienígenas, Deuses Alienígenas, a dos Truchemas, esqueci agora o nome do documentário, Alienígenas do Passado, né? Também, eles tiveram um programa que citaram essa história como sendo verdade. Não, olha só, isso aconteceu
será que foram os aliens, não sei o quê. Daí, muito tempo depois, quando foi lançado, várias editoras estavam lançando o Grandeus Pan, isso me deixou interessado no autor, fui pesquisar a respeito, daí que eu tropecei na informação de que ele que escreveu essa história, escreveu já como ficção mesmo. Só que as pessoas na época tomaram como verdade, até hoje tomam como algo, será que foram alienígenas, né? O povo teve a visão por conta dos combates, não é. Foi uma obra de ficção. É como o Necronomicon, que tem a gente que acredita que é um grimório real, ou tem gente que acredita que o Sherlock Holmes existiu. Então é aqueles autores que criam um fato literário, mas que é tomado como fato histórico por muitas pessoas. Achei isso interessante. Não li nada do Arthur ainda, mas sou bastante curioso para conhecer o trabalho dele. Você falou bem, você não leu ainda, tá? E eu recomendo demais essa edição da Clock Tower, gente, que tá, sinceramente, sensacional. Gente, e de coisa recente, né? Assim, não só de autores estrangeiros, mas também de autores brasileiros, né? Que eu percebo hoje, depois de organizar alguns livros para a sensacional também editora Dark Books, do meu camarada Tiago Guimarães, que nós também queremos você aqui. Eu percebi que tem... Com certeza, o cara é genial. Eu percebi que tem muitos autores brasileiros de ponta, mas de muita ponta. Autores que eu leio assim, que, sinceramente, tá pau a pau com Lovecraft, tá pau a pau com Howard, que são realmente muito bons. E eu não falo nem apenas dos autores que são mais vendáveis, por exemplo, o Eduardo Spohr, o Afonso Solano, que eu sou fã dos dois também, mas autores que estão sendo descobertos aos poucos. E isso me deixa realmente muito contente como leitor. Denilson, o que você tem a falar sobre esses autores mais recentes? Não precisa ser exatamente os brasileiros, mas autores modernos, né? Porque praticamente todos esses que nós falamos já morreu há muito tempo, já morreram há muito tempo. Só que desses autores mais modernos, o que você tem a falar e a recomendar também? Então, pessoal, o que eu tenho para falar, assim, nós tivemos num passado recente, né, uma grande produção, né, de literatura de horror, de fantasia, ficção científica, grandes autores, né, que hoje nós reverenciamos. Entretanto, né, o mundo continua, a vida continua, e nós precisamos, assim, de novos autores também, novas histórias. Com certeza podem haver, assim, grandes temas de fantasia, de horror para surgir, né? Eu admiro muito alguns autores, né? Por exemplo, o André Bianco, gosto muito, já li alguns livros dele, né? Por exemplo, aquele livro 7, realmente tenho até hoje, um livro sensacional, né? E Rafael Montes e outros autores assim famosos, assim, brasileiros, né? Mas o que falta, na minha opinião, são antologias que possam estar descobrindo esses autores. É difícil para as editoras, porque de certa forma existe uma resistência, né, por conta do leitor brasileiro mesmo, com relação a novos autores, mas é bem possível e a partir da influência desse passado assim tão sublime, maravilhoso que nós tivemos, de grandes autores, grandes produções, que possam realmente aparecer realmente histórias também tão incríveis quanto, né? Porque, como a gente comentou recentemente, né, há pouco tempo, nesse mesmo vídeo, na época os autores não tinham essa diversidade, essa facilidade, né, de acesso a livros, a cultura como se tem hoje, né?
Então isso pode influenciar assim decisivamente no aparecimento assim de novos autores. E com certeza é muito legal. Eu espero que surja realmente grandes obras como surgiram no passado, né? Nas mãos aí de novos autores. Tem uma coisa muito legal que você falou, foi de antologias. Gente, para quem não sabe, o Fred e eu somos organizadores de algumas antologias da editora Dark Books, tá? Nós já fizemos, então, Horror Além da Compreensão, Conto de Horror Cósmico. Também trabalhamos no livro Cataclismo Bestial, Kaiju, que é um livro focado em monstros gigantes. Trabalhamos agora, voltando para Conan aqui, no sensacional livro Entre Bárbaros e Magos, Contos de Espada e Feitiçaria. E agora estamos também trabalhando no novo projeto Não Tenha Medo, Horror Cósmico. Fala você, Fred. Horror Cósmico de quem, Fred? Opa, tá aqui, ó. Horror Cósmico com anjo. Oh, que coisa boa. Horror Cósmico com anjo, gente. Calma. Uma coisa que é legal que você citou, né, na questão das antologias, é que realmente, né, Fred, lendo esse pessoal, a gente vê muito texto de qualidade, muito mesmo. Fred, o que você tem a dizer sobre esses novos autores que estão surgindo? Ou, mesmo que, repetindo aqui a pergunta do Denilson, mesmo que autores brasileiros, estrangeiros, você tem a dizer? É curioso que dos autores de Weird estrangeiros, o mais recente, entre aspas, que eu conheço é o F. Paul Wilson, que eu mencionei. Autores recentes são acabam sendo outros gêneros que eu li. Geralmente os autores que eu conheço são da década de 80, 70 para trás. Então, autores desse ramo, desses gêneros mais atuais, eu acabo conhecendo mais os brasileiros mesmo, né? Eu comecei a conhecer muitos autores também graças a já que está mencionando várias editoras diferentes, é a Diário Macabro, né? Com a sua revista Pulp. Ali eu conheci muitos autores interessantíssimos, nacionais e alguns estrangeiros que eles lançam sempre um conto clássico, né? Inclusive, o meu primeiro contato com o Robert E. Howard foi com o Diário Macabro, com o conto Toque Gélido da Morte, um conto de suspense, mas fenomenal. Mas eu queria mencionar alguns autores, que eu vou deixar muitos outros de fora, mas tem muitos autores que eu não vou citar das nossas antologias, porque de cabeça eu vou deixar alguns de fora, então eles podem se sentir, não quero deixar ninguém menosprezado. Então eu vou citar aleatoriamente alguns que eu li e em outras antologias eu gostei. O Marco Antônio Amaral, ele é um autor que eu li um conto dele, que é sensacional, envolvendo horror cósmico, cosmicismo. Tem um outro autor, eu acho que talvez o nosso colega da Clock Tower conheça, que é o Daniel E. Dutra. Eu li só 2 textos dele e eu achei fenomenal a escrita dele. Ele está um pouco sumido agora do meio dos escritores. Está um pouco ausente, não sei o que aconteceu, não tem tanto contato com ele. Eu acho que ele, como pessoa, era alguém muito, muito simpático, muito legal. Gostava de trocar ideia com ele e achava a escrita dele muito boa. Espetacular. De fato, o Daniel Dutra, ele tem pelo pouco que eu li, ele tem um cuidado muito apurado com o trabalho dele, né? Inclusive, pessoal, falando ainda do Daniel Dutra, ele traduziu esse livro aqui, ó, e foi o último, até agora, né, lançamento da Clock Tower, que é o Weird Western, Horror e Fantasia no Velho Oeste. Que adivinha de quem que é? Olha aqui, ó.
Robert Irving Howard. Tá tudo ligado, né? Howard. Exatamente. É interessante que tá tudo ligado, né? Esse livro, Robirão, foi o 10º livro da editora Clock Tower, né? Estaremos completando 10 anos no ano que vem. Né? Olha só. 2012, 2022, né? Então o 10º livro. Um livro que mistura ali um subgênero, né? Que é o Weird Western, né? Horror e fantasia no Velho Oeste. Histórias do Robert E. Howard, né? Misturam histórias tradicionais do Velho Oeste com fantasia. E como você pode estar mostrando aí pro pessoal, é o volume 1, né? Possivelmente aí vamos lançar, né? Nesse ano, ou ano que vem, aliás, no ano que vem ou outro, né? Quem sabe o volume 2. Um livro que deu uma satisfação muito grande ter produzido, né? Sensacional, gostei muito, né? Talvez o melhor livro até hoje. Poucas páginas, 178 páginas, mas assim, a qualidade do livro eu costumo dizer que não está na quantidade de páginas, né? Mas no conteúdo, no cuidado, né? Na boa apresentação e no critério editorial, né? Não adianta a gente querer lançar um livro de 300 páginas se não cabe isso daí, né? Falando em critérios editoriais e projetos, né? No momento, né? 11º livro da editora, Arthur Machen, o mestre da Dark Fantasy, né? Projeto aí no catarse.me/Machen, né? Para quem quiser apoiar, vai até o dia 6, né? Também um conjunto de histórias de fantasia e horror. Nós tivemos assim um critério editorial no sentido de não pensar contos de qualquer forma, mas buscar naquela trilogia da Hippocampus Press que falamos há pouco, os contos de Dark Fantasy, né? Os melhores contos do autor, os contos de fantasia com um leve toque assim de horror. Inéditos no Brasil, todos eles, né? Embora Machen não seja, mas esses contos são inéditos, na minha opinião pessoal, né? Até melhor que o volume 1 que lançamos em 2017, muito embora o volume 1 tenha o melhor conto de todos, né? Do Machen, que é o Grande Deus Pan. É isso aí. Se é melhor que o volume 1, o volume 2 vai para quebrar a porta, porque esse eu livro acho aqui, que livrão. No conjunto, Livrão. né, eu acredito que seja melhor. As histórias, assim, o conjunto das histórias, né, eu acredito que seja melhor. Embora esse livro é sensacional. Mas não tem tudo de Machen, hein? Se fôssemos lançar Arthur Machen, seria... A lombada ia ser gigantesca. Sim, porque são muitos contos. Por exemplo, o Machen ele tem três autobiografias, para vocês terem uma ideia. 3. Caramba. Isso para não falar assim, ele era um grande poeta, muito conteúdo de poesia, ensaios. Então, um autor assim explorava assim a escrita da sua melhor forma. Muita coisa para lançar de Arthur Machen. Se me permite dar uma opinião, Denilson, eu acho que sim, talvez claro. Os leitores prefiram até livros que não sejam tão extensos, porque eles conseguem completar ali os contos que estão ali e passar para uma próxima leitura. Eu acho que acaba sendo mais interessante. Eu opto mais por livros de antologias, coletâneas, com um número reduzido. Calhamaço, um livro muito grande. Por exemplo, eu prefiro muito do Lovecraft, muito mais aquelas pequenas edições da Edra. Prefiro muito mais as edições da Edra do que outras que tentam colocar vários contos num só, como a da... Não vou falar mal da editora de ninguém. Sim, edições não, o trabalho é fenomenal, o trabalho de edição, de capa, mas eu prefiro livros que sejam mais curtos para mim estar lendo, contando aquela história e já partir depois de uma próxima. Sabe o que acontece, Fred? Deixa eu falar para você. Opinião pessoal, né? Por exemplo, que nem lançamos esse livro do Lovecraft, né? O Mundo Fantástico pelo Lovecraft. Selecionamos suas melhores histórias, assim, num conjunto, né? Poesias, ensaios, né?
E o volume 2, qual que foi o critério editorial? As histórias de Ghostwriter, né? Então, o que está faltando muito hoje, na minha opinião pessoal, né, é você ter esse critério editorial, não simplesmente pegar qualquer conto, né? Nem todos os contos por exemplo, estou falando do Lovecraft, né? Ou mesmo do Howard, né? São bons, né? Tem contos que não são, né? Então, ter esse critério, né? É interessante, né? Esse livro que vai vir para o ano que vem aí, então, o Mundo Fantástico, né? Esse livro que vai vir para o ano que vem, esse é o volume 2, né? O ciclo de Ig, né? Que foi realmente, assim, o critério editorial foram os contos de Ig, né? Do mito de Cthulhu. Agora, o Salgueiros e Outros Assombros da Natureza, né? Vai ser o livro do ano que vem. Qual que foi o critério, né? Contos de Algernon Blackwood tem a natureza como pano de fundo, que ele era um grande admirador da natureza, né? Isso aí era significativo na sua vida. Então, só para dar um exemplo para vocês, né? Então, o que está faltando, na minha opinião, hoje, é a questão desse critério editorial, né? Simplesmente pegar contos de qualquer forma, ou pegar um trabalho, assim, né? De qualquer jeito. Sim, não é. Você falou, realmente tem muito sentido. Né? Às vezes, não precisa ser aquele livro 500 páginas, né? Eles tentam colocar todos os contos possíveis, sem critério nenhum. Então. Eu tenho um aqui gigantesco, de mais de 1000 páginas. Não que não seja bom, né? Mas assim, tem que ter um critério. Eu gosto sempre de estar levando o livro comigo na minha mala e estar lendo nas horas vagas, no trabalho. Sim, é legal. Um livro muito pesado, fisicamente calhamaço. Sim, é complicado. É complicado de ficar transitando. Então, eu prefiro livros que, quando se trata de antologia, sobretudo, um pouco não romance, não, né? Sim, o romance é diferente. Mas quando é uma antologia, eu prefiro que... Eu prezo na hora da escolha antologias que não sejam tão extensas, que tenham um número, tenham ali umas 200 páginas estourando, para daí conseguir passar aquela leitura e depois mudar de autor para a próxima. Assim consigo ler vários textos diferentes, né? É algo pessoal meu, né? Cada um tem seu próprio gosto, né? Uma coisa que eu acho que nós três temos em comum é o gosto por livros temáticos. Se for parar para analisar, os livros da Clock Tower são temáticos. Inclusive, eu quero aproveitar esse espaço aqui para falar acho que é o livro temático mais diferente do Brasil até agora, certo, Fred? De um edital para escritores que está sendo explorado aí. O que você tem a me dizer, Fred? Então, nossa antologia Não Tenha Medo, que envolve a temática do horror cósmico, mas atrelada ao conceito angelical, a temática de anjos. Né? Popularmente, na visão geral, numa leitura mais de senso comum, os anjos são vistos como seres antropomórficos, belos, altivos e adornado com belos pares de asas. Mas se você for pegar a fundo as descrições bíblicas de outros povos também, a ideia de anjo ela perpassa por outras culturas ali. Durante o Médio, eles estavam longe, muito longe de serem os seres que adornam as lápides do cemitério. Eles seriam criaturas que parecem ter sido escritas justamente por Lovecraft ou qualquer outro autor de horror cósmico. E então convidamos eu e fazendo aqui esse jabá, aproveitando o espaço do Fórum Conan, eu e o Robilan fazendo esse jabá aí para quem escreve, se aventurar a escrever um conto de horror cósmico, mais voltado a essa temática angelical, né? Essa visão, sobretudo ali da descrição do Velho Testamento, de como eram os anjos. Realmente, pessoal, anjos nem sempre são essas criaturas bonitas que nós vemos na TV e nos seriados. Muitas vezes, por exemplo, no Testemunho de Ezequiel, são mostrados como
criatura com quatro cabeças, cabeça de boi, cabeça de homem, de águia e de leão e pata de boi. É um negócio bizarro. E se você pudesse escrever uma história de horror cósmico em que os grandes monstros são anjos, ao invés de criaturas tentaculares, ou então criaturas que você acha que são anjos, mas na verdade não são bem isso. Bem, fica aqui o nosso convite, então, para que você, escritor profissional, escritor que está iniciando, participe da antologia do selo Pulp Weird Adventure da Dark Books Editora. Não tenha medo. O horror cósmico dos anjos. O edital vai até o dia 5 de janeiro, então ainda tem bastante tempo para que você possa participar. E, principalmente, se você quiser saber todas as regras, o link estará aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Como é bom falar de Conan, como é bom falar de literatura, principalmente como é bom falar de literatura bizarra. Eu quero convidá-los, tá? Tanto para conhecer a editora Clock Tower e também as histórias do Alfredo Alvarenga. Todos os links estarão aqui na descrição abaixo. Denilson, considerações finais, querido? Bem, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por você me convidar aí para essa live, esse bate-papo assim incrível, né? Obrigado ao Fred também por estar participando e por estar acrescentando tanto a essa nossa conversa, né? Um gênero literário incrível, né? Às vezes até discriminado, né? Mas que nós sabemos como grandes fãs e admiradores que são histórias assim, que prendem muita atenção, né? O horror, a fantasia, né? E vale muito a pena aí se aventurar por esses imaginários, né? E vou deixar aqui novamente, né? O registro aí da nossa campanha atual, né? catarse.me/mac, né? Arthur Machen, grandes nomes da literatura de horror e fantasia. Nosso segundo livro sobre ele, contos inéditos desse subgênero Dark Fantasy, muito interessantes, né? Vale muito a pena ler. Tenho certeza que vocês apoiarem, tem pacotes econômicos, tem um outro mais completo. Vocês vão gostar muito, né? E está aí nos seus últimos dias. Dia 6 encerra, né? E tenho certeza, se escolher apoiar, vai estar apoiando um livro realmente sensacional, muito bem pensado, né? Desde 2017. É isso aí. Muito obrigado, parabéns pelo espaço, Fórum Conan, sensacional. Valeu, meu querido Alfredo Alvarenga, o nosso querido Fred. Considerações finais, querido? Bom, quero agradecer o convite do Rubilan, o espaço do Fórum Conan para esse bate-papo tão interessante. Como, de fato, é sempre bom conversar sobre literatura, ainda mais sobre essa literatura que nós gostamos, trocarmos ali nossos gostos e opiniões sobre esses textos e esses autores que devem ser honrados e lembrados constantemente. Convidar ali as pessoas a conhecerem não só o trabalho que eu e o Rubilan estamos fazendo, como os contos do Rubilan. O Rubilan foi para as pessoas conhecerem meus contos, mas eu dou para as pessoas também conhecerem os contos do Rubilan. Alguns disponíveis na Amazon, acho que você deve também linká-los, Rubilan, porque são contos também diversos interessantes, são muito interessantes e vale a pena serem conferidos. Assim como qualquer outro autor nacional, as pessoas devem estar apoiando. Sobretudo, pessoas que gostam de terror, de fantasia, de weird em geral, ficção científica. Há muita coisa boa sendo feita no Brasil, então acho que a gente deve dar um espaço para esses autores. Gente, eu paguei o Fred para citar os meus contos, tá? É isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse que é o primeiro bate-papo da Ciméria com nossos ilustres convidados. Não esqueça de curtir, de compartilhar e ativar aquele sininho, pô, para que você tenha o conteúdo mais bárbaro desse YouTube. Obrigado, mais uma vez. Até a próxima.
Um abraço. E que Grande abraço. com os amaldiçoa. Essa piscadinha eu vou tirar. Edição, edição, cortou. Uhul! Cortes, 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 muito cortes.